então a conversar com o nosso internacionalista, o professor Roberto Goulart. Professor, a gente estava falando do discurso do Zelensky, que não trouxe, né, grandes novidades. Ele vem tendo discursos muito parecidos aí nos últimos tempos. Mas ele tem se encontrado bastante com Donald Trump, né? E aí eu queria lembrar um pouco do discurso do Trump, não queria perder a oportunidade de ter o senhor aqui com a gente para perguntar sobre esse discurso que foi há 2 dias, mas foi um discurso bem importante. Foi um discurso que aconteceu logo depois do discurso do Brasil, do presidente Lula. O discurso do presidente Lula teve 18 minutos, foi contundente, direto, trouxe foi um discurso político, de colocar o Brasil ali para o mundo, né, e chamar o mundo para pautas importantes como a defesa da democracia, da soberania nacional, do multilateralismo e principalmente do reconhecimento do Estado da Palestina. O discurso do presidente Donald Trump falou de um montão de coisa, mas ele se colocando muito mais ali como protagonista, né? Nem tanto os Estados Unidos, mas ele como esse operador, grande negociador que consegue acabar com as guerras todas que ele quer acabar, que ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, falou que é um grande combatente da imigração, enfim. Disse um montão de coisa e, inclusive, fez um aceno muito positivo, surpreendente para o Brasil, que disse que adorou o presidente Lula ali no encontrinho de 39 segundos, entre um saindo e o outro entrando para o discurso. E aí já disse também que vai ter um encontro na próxima semana com o presidente Lula, surpreendendo as 2 equipes, a equipe do presidente Lula e a equipe dele mesmo, porque as equipes não estavam com eles estavam ali já na fila para fazer os discursos e se encontraram. E o presidente Trump também falou de Ucrânia. Ele mostrou uma aproximação, como a gente vem acompanhando mesmo, né, professor, com o Zelensky, com a Ucrânia, e criticou bastante Putin, não usando o nome de nenhum líder, né, ele só se referia aos países, mas criticando muito mais a Rússia e dizendo que a guerra segue acontecendo por causa da Rússia, mas que ele deve conseguir também acabar com essa guerra. Então eu queria que o senhor também falasse sobre o discurso do Trump, usando esse nosso gancho aí do Zelensky que falou ontem, professor. O Trump, como você destacou, Natália, fez um discurso longuíssimo, de quase 1 hora, e o ponto que o Trump destacou, um dos pontos que você destacou que é importante, é sobre a ordem internacional. O Trump, ele fez duras críticas às Nações Unidas, né, porque ele não trabalha, enfim, com uma lógica de, como você colocou, do multilateralismo, da cooperação internacional. Inclusive, ele cortou recursos, né, que afetaram até certas ações das Nações Unidas, né. E em relação ao Zelensky, a guerra Ucrânia-Rússia, o Trump apostou muito que o encontro no Alasca, me parece, seria suficiente para já encaminhar um acordo de paz. E é claro que o primeiro passo seria um cessar-fogo, sobretudo por parte da Rússia. Mas nós vimos que, dias depois do encontro no Alasca entre Trump e Putin fez ataques massivos contra, né, a Ucrânia e colocando, portanto, em dúvida, né, enfim, o desejo, a vontade de Putin de levar adiante enfim, negociações por fim da guerra. Então, o ponto que me parece do Trump é que, de certa forma, ele se sente contrariado, né? Porque não sabemos bem, né, enfim, o que os dois conversaram ali em detalhes, mas o ponto é que Trump se encontra, me parece, diante de um dilema, né? Um dilema é sempre 2 saídas igualmente difíceis, né? Ou seja, de um lado, passar para a história como alguém que entregou a Ucrânia, enfim, sacrificou a Ucrânia, né, e de outro, tentar passar, como ele mencionou, até para ganhar um prêmio Nobel, né, da paz, que ele conseguiu dobrar o Putin de tal modo que os Estados Unidos voltam a ser, de certa forma, responsáveis pela paz, em grande parte, na Europa como um todo. Porque quando ele está falando da Ucrânia, ele sempre coloca a Europa, né, como o palco principal. Então, Trump, no seu discurso,
embora tenha elogiado o presidente Lula, enfim, tenha usado uma espécie de quebrar o gelo, né, ainda o caminho até o encontro entre os dois me parece que ainda tem, enfim, como diz aí, muito chão pela frente, e também saber as condições desse encontro, os termos, enfim, desse encontro, qual vai ser a pauta do encontro, se eles vão discutir de maneira mais ampla as relações entre os dois países, se eles vão começar pelas dificuldades mais recentes, no caso do tarifaço, e também a diplomacia brasileira foi surpreendida, mas positivamente surpreendida. Isso é bom, porque o presidente Lula, como você disse, que discursou antes dele, foi mais contundente, inclusive sem citar o nome do Trump, mas diretamente, é claro, questionando certas políticas do Trump e também reafirmando o apoio do Brasil ao Estado palestino, questionando, né, enfim, a guerra na faixa de Gaza, e o presidente Lula voltou a utilizar, né, o termo genocídio, e ali o Trump escutou isso e não fez menção, né, pelo menos ali naquele momento, não rebateu, não mencionou, mas mais do que isso, não rebateu o presidente Lula. É isso mesmo. Professor, eu vou te pedir só mais uns minutinhos para a gente falar do Milei, porque ontem o presidente argentino também falou na Assembleia Geral da ONU, mas é porque a gente tem mais um